Glória a Deus por mais um dia, 18 de novembro de 2025. Esse é o dia que o Senhor marcou na agenda dele para abençoar todas as vidas que vão ouvir esta palavra nesta madrugada. Senhor, eu entrego cada vida que vai ouvir esta palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, esta madrugada. O Senhor já nos deu a palavra. Hoje, 18 de novembro de 2025, foi aqui em Jó, no capítulo 22. Aqui, ó, 17 de novembro de 2025. Eita, glória! Deus, eu anotei aqui, ó, Deus não precisa de você. Deus, Ele te ama, mas Ele não precisa de você. Quem precisa é você que precisa de Deus. Temos que ter isso em mente. Eita, glória! Nós precisamos do nosso Criador. Depois você medita neste capítulo que eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Eita, glória! Aqui o 23, ó, que eu vou ler. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Eita, glória! Deus poderoso. Aqui o amigo de Jó estava repreendendo ele, dizendo que ele estava naquela condição de enfermidade por causa dos pecados dele. Ali Jó não aceitava isso, porque ele era um homem íntegro e reto diante de Deus. Pelo contrário, Jó aceitou todas as coisas ruins que aconteceram com ele e ele não negou a Deus. Ele apenas confiava em Deus, mesmo no momento difícil da vida dele. Ele confiava em Deus. Ele continuava crendo na justiça do Todo-Poderoso. Eita glória! Que nós venhamos até a metade da fé de Jó. Pelo menos a metade já ajuda bastante a nossa vida. Se você meditar nessa palavra, você vai entender que mesmo Jó perdendo tudo, ele manteve a fé até o final. E Deus restaurou e restituiu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. O livro de Jó é um dos livros mais poderosos da Bíblia, do Antigo Testamento, porque demonstra que riqueza não traz felicidade, o apego às riquezas não traz felicidade, mas é a confiança em Deus e na vida eterna, porque este corpo aqui, as doenças, todas vão acabar um dia, porque nós vamos partir para a vida eterna com Deus. Então Jó demonstrou isso aqui, e também aqui no capítulo 26, eu também destaquei aqui alguns versículos, né? Saiu a palavra de Deus para nós hoje. Aqui, ó, 25 na verdade, aqui, ó, 25. Deixa eu dar o foco aqui no 25 para vocês verem. Aqui, ó, capítulo 25 aqui de Jó. Eita glória! Vou ler aqui o 25 porque ele é muito pequeno, então dá para ler ele todo, ó. Então respondeu Bildade. Bildade já era outro amigo de Jó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão o domínio e temor. Ele faz paz nas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Eita glória! Deus poderoso. Aqui Bildade estava falando para Jó. E Jó estava naquela situação, tinha perdido os filhos, tinha perdido casa, tinha perdido tudo, ainda estava com aquelas doenças, né? Com aquelas chagas no corpo ali. Mas Jó não negou a Deus em nenhum momento. Mas os amigos dele ficavam procurando o pecado de Jó e falando da pequenez do homem. Aqui Bildade, ó, ó o título aqui que diz, ó, Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então Bildade aqui, ele estava colocando o homem
como um ser insignificante diante de Deus, né? Que nós não somos nada, e realmente Bildade estava certo. Nós não somos nada diante de Deus. Mas quando o homem ele se humilha, né? Assim como Jó se humilhou aqui, e reconhece a sua pequenez diante de Deus, aí sim você está no caminho certo. Mas enquanto nós mantivermos a nossa altivez e a nossa arrogância, porque todo ser humano tem esse sentimento de autossuficiência, achar que pode fazer alguma coisa sem Deus. Não pode. Sem Deus nós não podemos nada. Então, que nós venhamos a reconhecer essa pequenez, né? E logo em seguida, aqui no 26, depois você lê, ó, Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Eita, glória a Deus! Aí no versículo 1, Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa como era? Eita, glória! Aí você vai lendo, você vai ficando maravilhado com a resposta de Jó, tá? Então depois você vai ler todos esses capítulos aqui, ó, do 22 até o 26, que saiu hoje aqui, ó, 18 de novembro de 2025. Saiu hoje esta palavra, tá? O 24 também é poderoso, ó. Tá o título do 24, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. Aí aqui Jó, ele vai falar da prosperidade do ímpio, e ele vai falando aqui que demora, às vezes, o ímpio, né, ser castigado pelos seus erros e pelos seus pecados que eles fazem, né, que os ímpios vivem fazendo. Mas, ao ler o capítulo 24, você vai perceber que Deus vai punir, sim, que Deus não vai deixar sem castigo, e que o castigo dos ímpios ele vai vir de uma vez e vai pegar eles de surpresa. Eita, Deus poderoso! Então, vamos confiar na palavra de Deus e na justiça de Deus, porque não vai ficar sem castigo o ímpio, não vai ficar sem castigo, mas vai vir de repente o castigo do ímpio. Então, que nós não sejamos o ímpio, né? Mas que nós sejamos pessoas justas, que não fica fazendo as coisas erradas que não agrada a Deus, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela não tarda, ela chega na hora certa. Então, independente de quem tem dinheiro, quem tem propriedade, se é político, se é presidente, se é senador, se é deputado, todos eles vão responder pelos seus atos diante de Deus. Eita glória! E na hora da morte, eles têm que se arrepender do pecado deles, senão eles não vão ganhar a vida eterna. Pelo contrário, eles vão ganhar a condenação eterna. Então, que nós venhamos a ter paz, deitar no nosso travesseiro, mesmo com a nossa renda humilde, né? Ganhando pouco, lutando para sobreviver, com a casa humilde. Muitas das vezes, né, não temos tudo que a gente quer, né, aqui nessa terra. Às vezes a gente não tem aquele modelo de carro que a gente quer. Às vezes a gente não tem aquela riqueza material que às vezes a gente desejaria ter, né? Mas nosso coração não pode estar posto na riqueza material desta terra. Eita, glória a Deus! Nós não podemos estar pensando somente nas riquezas terrenas dessa terra. Nossos olhos não podem estar postos somente nas coisas terrenas, como diz em Filipenses 3, do 18 ao 21. Eu vou abrir aqui para vocês. Filipenses 3, aqui, ó. Filipenses 3, do 18 ao 21. Eu vou abrir aqui. Filipenses, ó. Eu já tô aqui em Filipenses. Vou mostrar para vocês aqui que eu já tô em Filipenses. Agora eu vou pro capítulo 3, do 18 ao 21, ó. 3 aqui, ó. Agora eu vou dar o zoom para vocês observarem do 18 ao 21. Vamos lá. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora eu também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição,
cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui Paulo ele fala aos filipenses, né, que é perdição se você pensar só nas coisas terrenas, aqui no 19, ó, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, é confusão, é perdição, se você colocar os olhos somente nessas coisas e achar que isso é vantagem, que não é, né? Não adianta nada você ter carros caríssimos, imóveis caríssimos, dinheiro, poder comprar tudo, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, e você pensar que isso é importante, que isso é felicidade. Então você já está errando. Se você estudar o livro de Jó, você vai entender que a justiça vai chegar para todos, tanto para ricos quanto para pobres, né? Ainda tem aquela parábola do Lázaro e do rico que Jesus falou. Também ensina que ali morreu o rico e morreu o Lázaro. Só que Lázaro, que era mendigo, foi para o seio de Abraão ter paz na vida eterna. E o rico foi para o tormento eterno. Então, não adianta nós queremos pensar que riqueza, né, que dinheiro significa alguma coisa e que a justiça de Deus não vai vir sobre essas pessoas, vai vir sim. Então, que nós venhamos a dormir em paz, deitar no nosso travesseiro com a nossa consciência limpa diante de Deus. Assim como Jó tinha a consciência dele limpa diante de Deus. Glória a Deus. E se nessa terra nós não tivermos riquezas, amém, mas que a nossa riqueza, nossos olhos estejam postos na nossa riqueza eterna. Glória a Deus. Isso não significa que você não vai fazer faculdade, não vai estudar, não vai comprar uma casa e não vai comprar um carro. Não. Você vai sim. Mas se você for uma pessoa humilde nesta terra e que você não tiver grandes riquezas, o suficiente para sobreviver está ótimo para nós. Não podemos colocar ganância nem avareza no nosso coração e achar que ter muito dinheiro, ter muitas casas, isso significa alguma coisa, mas não significa nada, nada. Então é isso que nós temos que ter em nosso coração, termos nosso coração simples, né? Simples, e não ficar perdendo a nossa vida por causa de coisas, porque a nossa vida é um sopro e nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua vida nesta madrugada, que você se apegue com Deus e busque a palavra de Deus. E busque paz, porque não adianta nada ter dinheiro e não ter paz. Muitos têm dinheiro, mas não têm paz, né? Na hora da morte vão estar aflitos, preocupados, né? E arrependidos por não terem feito as coisas certas, né? Não terem feito o correto e terem ficado correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas a vida toda e perdeu todo o seu tempo, toda a sua vida correndo atrás de dinheiro. Então é muito triste uma pessoa dessa quando morre, porque não tem como voltar o tempo. Então coloque o seu coração nas coisas de Deus, nas coisas eternas, e Ele, Deus poderoso, vai satisfazer o teu coração, porque você não precisa de mais nada além de Deus. Não precisamos de mais nada para preencher o nosso vazio, para nos dar alegria. Nós precisamos só de Deus e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se fosse assim, muitos ricos não precisariam de tratamento contra depressão, síndrome do pânico, drogas que estão envolvidos, muitos dos ricos, não todos, mas bastante pessoas, né, estão com esses sintomas, e geralmente são pessoas que têm posses, que têm dinheiro, que sofrem mais esses males, né? A pessoa tem lá o seu emprego, tem lá o seu carro, mas não consegue ter paz no coração e ser feliz. Por quê? O tempo todo ele está buscando coisas terrenas, ele não coloca a confiança dele em Deus. Então é melhor não ter nada e confiar em Deus e ter paz do que ter tudo, né? Ter tudo deste mundo, desta terra, e não ter paz em Deus. Ou seja,
É melhor o pobre com Deus, né, do que o rico sem Deus, né? O rico sem Deus, ele é nada. E o pobre com Deus, ele tem tudo, né? Então, Deus abençoa nossas vidas. Que nós venhamos a ser pobre e necessitado diante de Deus. Sempre. Mesmo que você tenha posses, dinheiro, alguma coisa, mas que você sempre se sinta pobre e necessitado diante de Deus, porque nós todos somos pobres e necessitados de Deus, da presença dele em nossa vida, porque nós fomos criados por ele, para adorar a ele. Então, se nós não buscarmos a ele, nós não temos nada para preencher a nossa vida. Agora, Deus, ele preenche toda a nossa alma e nos traz paz. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia em nome de Jesus e ore na sua casa, na sua vida, e tenha paz. A paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém.